meia e lateral devem aparecer na lista de relacionados para o jogo de domingo fora de casa. Patativa e Tricolor se enfrentam, Central e Santa Cruz. Olha que faz tempo que o Santa não sabe o que é perder pro Central jogando em Caruaru. Um abraço, boa noite, Moisés Oliveira. Boa noite, Mário. Um abraço a você, um abraço também ao Diego Eduardo, Sidney, um abraço também ao Miguel, ao Vinícius, a todos os ouvintes. Falando sobre o Santa, Mário, exatamente, né? 14 anos que o Santa não sabe o que é perder para o Central. A última derrota aconteceu em 2011 pelo Campeonato Pernambucano, foi 3-0 no Arruda. E a expectativa para esse jogo contra a equipe do Central é pela volta do Matheus Melo e também do Totti. Os dois atletas já estão treinando com o grupo desde a semana passada. Hoje o Santa não tem ninguém no DM, então uma notícia muito importante, né? Porque o Santa vinha sofrendo com atletas ali no DM, mas a expectativa era saber se eles serão relacionados para o jogo contra o Central. Pelo menos para o banco de reservas do técnico Marcelo Cabo para o jogo de domingo. Lembrando que é a segunda vez na história do futebol que o Santa vai duelar contra o Central jogando a Série D. A última vez que isso aconteceu foi há 16 anos, foram 2 jogos. O primeiro jogo no Arruda foi 2-2 e o jogo no Lacerdão, Mário, aconteceu e o Santa venceu pelo placar de 1-0. Isso foi em 2009, ou seja, 16 anos. Depois de 16 anos, o Santa volta a duelar contra a Patativa em um campeonato brasileiro, no caso, na Série D. Mário. Foi o primeiro ano, né, Diego, que o Santa Cruz jogou a Série D, quando ela foi criada em 2009. E agora, de novo, vão se enfrentar Central e Santa Cruz, jogando agora o primeiro jogo lá no estádio Luiz da Seta e o jogo da volta no retorno da Série D no estádio do Arruda. Agora, uma coisa que me preocupa, Diego Eduardo, Matheus Melo e Totti. Para um gramado daquele, não sei não, viu, Diego? Sei não. Não, para mim são 2 jogadores que devem ficar com opção no banco de reservas, Mário. Até porque você tem o Israel, que vem jogando muito bem, né? Um jogador facilmente adaptável em determinadas situações de jogo e também de campo. Jogou até bem contra o Santa Cruz de Natal, né? No gramado pesado lá em Goiânia, mas para mim foi um jogador que se destacou muito bem. E sobre o Matheus Melo, para mim é um jogador que vai precisar de muito mais tempo para poder entrar de novo nos planos do Marcelo Cabo. Por quê? Vem de uma lesão. Antes de sofrer a lesão, ele já não vinha tendo boas atuações, né? Numa fase abaixo do que já conhecido com o Matheus Melo, que é um jogador técnico, um jogador que oferece muita qualidade na armação de jogadas. Só que hoje o 10 do Santa é o William Júnior. Para mim, o Matheus Melo não tem espaço de momento para essa meia de armação. Primeiro o William Júnior, depois o João Pedro. E terceiro, o Matheus Melo, que vai ter que correr bastante para poder recuperar sua posição. E não é aconselhável 2 jogadores que estão retornando de contusão num gramado daquele, que aí, meu amigo, a probabilidade é muito alta, né, de se machucar. Não só os 2 que estão retornando agora, do time de um modo geral, tem que ter muito cuidado. Nas imagens que vimos, Diego, do jogo do Central com a América de Natal, que imagens lamentáveis, né? Porque, meu amigo, o gramado de Goianinha, o Moisés estava lá e pode dizer melhor, você também esteve, não, foi o Maílson, mas o Moisés esteve lá. Eu acho que o de Goianinha é bem melhor do que o gramado do Lacerdão, não é não, Moisés? Ô Mário, veja, quando a gente olha esteticamente, de fato, o de Goianinha estava melhor, esteticamente. Só que, quando você se aproximava do gramado, aí você via que o gramado tinha vários problemas. Irregularidades. Isso. Primeiro, você observava bem, tem alguns buracos no gramado. A grama estava alta em um determinado local. Por exemplo, no local que pro lado esquerdo, que o Thiaguinho sofreu o pênalti e o árbitro não deu, a grama estava alta. É tão tal que a bola não conseguia correr. Quando tentava alguma jogada mais de transição, de pé em pé, construindo, pelo lado esquerdo, Mário, não conseguia pelo corredor esquerdo, porque a grama estava alta. Já no lado direito, a grama não estava alta, mas em compensação tinha alguns buracos. Onde tinha um goleiro mesmo, o goleiro do Santa Cruz de Natal, tinha alguns buracos também. Então, esteticamente, no olhar, o verde, ele enganava, tá? Você olhava para o verde e dizia, olha, o gramado tá legal, mas próximo, pisando no gramado, aí você via as falhas. No caso do Central, aí é um conjunto, né? Eu não sei também, não vou falar que é conjunto, vou tirar isso.
Mas no Central é a estética. A estética é muito pesada quando você olha, com muitas falhas. Hoje mesmo o Sivaldo postou um vídeo, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão, e aí ele diz assim, venha que o gramado está ok. Nosso Lacerdão está preparado para receber as duas equipes. Só que o gramado está um pouco mais verdinho. Agora resta saber como é que está o solo. Então isso aí é a parte mais complicada, que o jogador só vai ter a ideia quando estiver lá, Mário. É isso mesmo, porque olhando pelas imagens, a gente vê um gramado muito queimado, Diego Eduardo, e aí, claro, na hora que a bola rolar, é que a gente vai ter uma impressão do que está acontecendo. Mas esteticamente, como falou o Moisés, olhando é horrível. Agora, não sei se tem alguma irregularidade. Mesmo assim, tem que se levar em consideração que é um gramado que, no estádio, em uma cidade que sempre teve dificuldade ali da questão do gramado do Luiz Lacerda. Isso não é nenhuma novidade, né? Sempre teve essa dificuldade. Então tem que ter cuidado. Chovendo, será que ajuda, Diego? Era bom que ajudasse, né, Mário? Agora, sabendo como é o gramado do Lacerdão, até porque Caruaru é uma cidade muito seca, né? O gramado do Lacerdão sempre teve problemas com relação à drenagem. Mas, olhando de longe, né, pelo que eu pude perceber, quando eu acompanhei o pré-jogo da última partida do Central em casa, eu confesso que eu me assustei, né? Não é de agora que o Central já tem esses problemas com relação ao gramado, as equipes que vão enfrentar o Central reclamam muito da condição do campo, só que o que observamos, realmente, é uma condição muito ruim. Como é o futebol jogado, né, como é que o Central se adapta, claro, tinha um treino lá no Lacerdão, então fica mais fácil de você se adequar o quanto antes às condições irregulares. Agora, o Santa Cruz, por ter jogadores mais técnicos, deve sim sofrer um pouco mais com relação à adaptação, também ao futebol jogado. Entendo também que o Marcelo Cabo deve fazer alterações na parte tática, agora sem perder a essência ofensiva. Agora eu quero aproveitar, Mário, para mandar um alô para o seu Luiz e para o filho dele, o Ronald Pirata, que são tricolores lá de Maranguape, lá em Paulista, e estão acompanhando o Bola na Rede aqui na Transamérica. Ele que se conhece muito bem, o craque Wellerson. A lista de credores dele é muito grande. Um abraço para eles, obrigado aí por acompanhar aqui, pela Transamérica, né? Acompanhando a Transamérica, a melhor do futebol. FPF trabalha com a diretoria do Central para conseguir a liberação para a presença das duas torcidas no Lacerdão. Uma hora para ser torcida única, outra hora tem que ter as duas. Eu tô ficando maluco, viu, Moisés? Ô, Mário, tá virando uma novela mexicana, né, amigo? Existe isso. É isso. verdade. Agora veja, informação de momento, tá? Agora, que eu acabei de receber. Amanhã, às 9 horas da manhã, terá uma reunião no Ministério Público. Aí vai decidir se terá a presença da torcida do Santa, sim ou não. Amanhã, às 9 horas da manhã, o presidente do Central está me informando agora. A gente acabou de falar com ele. E ele trouxe essa informação aqui pra gente, que amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter essa reunião no Ministério Público e aí vai decidir se vai ter a presença da torcida, sim ou não. Hoje circulou, não nas redes sociais, mas o nosso grande Miguel mandou pra gente no nosso grupo aqui, da Transamérica, ali uma nota relacionada à questão das arquibancadas, em um setor da arquibancada lá no Lacerdão, que está interditado. E aí o Sivaldo prontamente respondeu a nossa equipe e falou que não interfere, tá? Esse local já está fechado faz um ano, no caso, né? Faz um ano que está fechado, isso não vai atrapalhar aí a presença da torcida do Central e da torcida do Santa, caso seja liberado para ter a presença da torcida tricolor. Vale ressaltar que 17 mil ingressos foram disponibilizados para esse jogo. A venda de ingressos deve acontecer logo após essa reunião do Ministério Público, que vai decidir sim ou não a presença da torcida do Santa. Aí, Mário, é uma novela, né, meu amigo? Claro. A gente precisa aguardar para se vai resolver sim ou não, se vai ser positivo para a torcida do Santa, sim ou não. A expectativa é que toda essa novela tenha um final feliz para a torcida tricolor. Essa é a expectativa. Mas a gente não pode cravar nada. Nesse momento, apenas a torcida do Central está liberada para se fazer presente, né? No caso, está presente, na realidade, no jogo contra o Santa Cruz no domingo. Mário. Essa questão da torcida dá para entender rapidamente, Diego. 17 mil ingressos. Se for só para o torcedor do Central, não dá 5 mil. Não dá 5 mil. Colocando os ingressos com as duas torcidas, aí pode bater os 17.
ou mais de 10 mil no mínimo, né? Porque o torcedor do Santa vai a Caruaru. Ainda não pode comprar porque amanhã é que vão resolver. Mas uma hora tem que se resolver isso. Essa bronca de torcida não é de agora. Eu acho que demorou muito, esperaram para ficar muito em cima para resolver. Já era para ter resolvido há muito mais tempo, viu, Diego? Ah, sim, com certeza, Mário. Sabendo que ia ter o cruzamento, né, entre as equipes, e tendo essa restrição, tudo bem, a restrição foi imposta na sexta-feira passada pela promotoria lá de Caruaru, então teria sim um tempo hábil para poder resolver essa questão. Agora, o Central, por outro lado, também está muito interessado em colocar duas torcidas, porque tem que rentabilizar, ele quer fazer caixa. Contra o América de Natal, foram um pouco mais de 2.300 torcedores. Contra o Ferroviário, foram um pouco mais de 1.200. Então você não imagine 17 mil torcedores centralinos jogando com a equipe para enfrentar o Santa Cruz no domingo. Não. O próprio Sivaldo Oliveira, no conteúdo que ele colocou nas redes sociais da Patativa, deixou bem claro. 17 mil ingressos, vai colocar carga máxima do Estado do Lacerdão, e desses 17 mil, 10 mil serão destinados à torcida do Santa Cruz. Vai ficar naquela arquibancada que é no tobogã. Então, 17 mil, ele está esperando sim que haja essa resolução e, consequentemente, o Central tem que arrecadar, tem que rentabilizar, até porque tenta se recuperar de um começo de temporada muito ruim. Nós somos de uma época, eu e o Miguel, por exemplo, que Central e Santa Cruz, com o Sport, com o Náutico, a rivalidade sempre existiu, amigo. E o Central era a quarta força do futebol pernambucano, já foi, não é mais. Mas um jogo como esse, com certeza o torcedor vai, não vai não, Diego? Natal, veja, Natal já são o quê? Quase 4 horas de viagem. Pra Goianinha a mesma coisa. Mas Caruaru, 1h30 o cara tá lá, meu amigo. É vapt-vupt, chega rápido. Então o torcedor com certeza quer ir ao estádio Luiz Lacerda. Agora precisam resolver, porque amanhã já é quinta-feira, viu, Diego? Com certeza, Mário. E assim, Caruaru realmente é um pulo, né? 1 hora de carro, mais ou menos, para poder chegar à capital do Agreste. Mas, sim, tem que haver esse engajamento entre o Santa Cruz, o Central, que também é o maior interessado, e a Federação Pernambucana também trabalha em conjunto, para que resolva essa situação e coloquem as duas torcidas. Tudo bem, a restrição, né, o pedido imposto pela promotoria lá de Caruaru, foi por conta do histórico de violência envolvendo as organizadas da Patativa e da Cobra Coral. Então, diante de uma forma de conter, né, de poder evitar confrontos no centro da cidade, se viu essa condição de colocar a torcida única. Só que não é interessante para o Central, não é interessante para o espetáculo. Então, que seja de uma forma coerente, e se tiver de colocar as duas torcidas, nós esperamos muito isso, e tenha a segurança necessária para evitar e coibir todo tipo de atentado, todo tipo de briga envolvendo essas organizadas que não acrescentam em absolutamente nada. Aí, por conta das organizadas, quem é torcedor de verdade acaba sendo prejudicado. Lateral diz que diante de gramado ruim, o time tem que saber sofrer e jogar com o regulamento debaixo do braço. Peraí, vai jogar para empatar, Moisés? Ô, Mário, ficou nesse caminho, né? Peraí, é Copa do Brasil? O Yuri Ferraz, ele falou... O Yuri Ferraz, falar normalmente para não me quebrar aqui. O Yuri Ferraz, ele falou isso na coletiva de imprensa. Que o gramado é ruim, não pode servir como desculpa. Ok, tá correto. Né? Se perder, não vai jogar totalmente a culpa no gramado. Mas também, o Santa tem que jogar, saber sofrer e jogar com o regulamento debaixo do braço. Veja, o regulamento debaixo do braço quer dizer que o empate seria ótimo para o Santa. Não é isso, Mário? Sim, agora, dependendo dos outros jogos, vai sair da liderança, amigo. Mas assim, se você calcular o que foi falado pelo técnico, sim, que a ideia, o Santa necessita hoje de mais 4 vitórias e um empate, estaria dentro daquilo que ele falou na coletiva passada, certo? Ele quer emoção. Mas eu acredito que o Santa não vai para lá para empatar, o Santa vai buscar a vitória. Foi uma questão do lateral direito, o Yuri Ferraz, que falou sobre isso na coletiva ontem. Agora, para eu devolver para você, até para o Diego falar, a expectativa, Mário, é saber como é que ele vai colocar esse time em campo no jogo contra o Central. Veja, há uma tendência de ele ir com 3 zagueiros, ou seja, o William Alves, o Matheus Vinícius e Eurico. Ali, o meio-campo, né, tendo um esquema com 5 jogadores, no caso, né, um 3-5-2. O Israel, aí vamos lá, o Gabriel Galhardo, Balotelli e
Aí fica a interrogação se seria o Pedro Favela ou o William Júnior, que essa é a interrogação. E a lateral esquerda com o Rodrigues. E no ataque, o Thiago Galhardo e o Thiaguinho. A dúvida está, será que ele vai montar um time num 3-5-2, mas utilizando 3 volantes? Ou um 3-5-2, mas tendo um meia? Essa é a interrogação, porque se você analisar a situação de Gramado, a gente volta a falar de Gramado novamente, ele terá um jogo muito físico, pelo menos eu entendo assim, na partida de domingo, Mário. E aí, Diego Eduardo, você iria nesse esquema, praticamente o mesmo, né? Que ele utilizou contra o Santa Cruz lá em Goianinha? Não. Contra o Santa Cruz de Natal, eu não repetiria o mesmo esquema. O Central vai oferecer uma resistência maior. Eu até falei mais uma vez que o Santa Cruz não deveria ter colocado um esquema tão defensivo, mesmo por conta das condições do gramado. O Central vai deixar o Santa Cruz jogar, uma equipe que propõe o jogo, mas também permite que o adversário contra-ataque. Então, o Marcelo Cabo, tendo em vista que o jogo contra o Santa Cruz de Natal, o 0-0, de certa forma não foi tão interessante, para mim é um 3-5-2, mas que tendo no time um meia armador. Tem que ter sim um jogador para poder deixar o ataque mais municiado. Concordo que tem que ter os 2 volantes, né? Para mim é indiscutível. Você tem o Gabriel Galhardo e o Wagner Balotelli, mas o William Júnior, para mim, é uma peça que deve entrar nesse time. Porque o Santa, jogando em Goianinha com 3 volantes, não se entendeu muito bem. Algumas jogadas de velocidade com o Thiaguinho, com o Israel, mas só. Não teve nada além daquele repertório que ofereceu contra o Horizonte e contra o América de Natal. O 3-5-2 é válido, mas tem que ter um meio armador para poder compor o time. Santa Cruz, 10 pontos. América de Natal, o segundo, 7. Central, o terceiro, 7. Ferroviário do Ceará, o quarto, 6. 13, o quinto, 6. Souza, o sexto, 4. Santa Cruz de Natal, o sétimo, com 4. Horizonte, o oitavo, 1. A rodada 5 tem Central e Santa, Horizonte e Souza, 13 Ferroviário, levou uma porrada o Ferroviário. América de Natal e Santa Cruz de Natal. Qual o jogo mais difícil aqui da rodada, na sua opinião, Diego? Diego? Oi, Mário. Pois não. O jogo mais difícil. Na minha opinião, eu acho que vai ser o confronto entre potiguares. América e Santa Cruz. O Santa Sim, Cruz porque é uma pedra no sapato do América, viu? É um time difícil, é um time complicado. O Santa Cruz só encrespa com os times de lá, né? O ABC e o América. E lembrando que na semifinal, o Santa Cruz deu muito trabalho contra o América de Natal, jogando no Nazarenão, em Goianinha, e é um time, sim, complicado, né? Pelo menos contra os grandes lá de Natal, o Santa Cruz costuma, assim, crespar e pode ser um paro muito difícil contra o América. O Santa renovou o contrato com o Matheus Vinícius, e aí o Santa tem 9 jogadores já seguro para o ano que vem, Mário. Vou passar aqui rapidamente, veja. Quantos? Felipe Alves tem contrato até novembro de 2027. Certo. Roquênido tem contrato 2. até novembro de 2026. Matheus Vinícius até dezembro de 2026. Gabriel Galhardo até novembro do ano que vem. João Pedro até novembro de 2027. Thiaguinho até novembro de 2027. Thiago Galhardo até novembro de 2027. E o Eduardo Tanque já até novembro de 2026. Ou seja, 9 jogadores o Santa já tem para o ano que vem. Ou seja, já tem uma espinha dorsal. A clara expectativa é o acesso do Santa, mas uma base o Santa já vai segurando para o ano que vem.